Eu sou a Luísa Isler e fui convidada para participar do primeiro congresso Semana do Lojista. Eu sou arquiteta e me especializei em visual merchandising e vitrinismo. E sou cofundadora da Vitrine Perfeita. Visual merchandising e vitrinismo nada mais é do que a boa exposição de produtos dentro da loja e que essa exposição gere venda, aumento das vendas. Já faz um tempo que eu trabalho com o varejo e ele me encanta, de fato. Só que as pessoas que viam que eu trabalho com visual merchandising me perguntavam, mas por que as lojas pequenas não colocam isso em prática da mesma forma que as grandes marcas fazem, inclusive tem departamentos inteiros? Isso começou a me incomodar e eu confesso que as respostas que eu sempre escutavam era que, visual merchandising é muito caro, não vale a pena, não dá resultado. Ou, deve ser muito caro, não é pra mim. E muito pelo contrário, são técnicas simples que podem e devem ser aplicadas por todas as lojas. Foi por isso que a Vitrine Perfeita nasceu, para ajudar os pequenos e médios lojistas ou qualquer pessoa que queira colocar em prática as técnicas de visual merchandising na sua loja. Inclusive, nós criamos o método Você Pode Lucrar Ainda Mais. Mas esse não é exatamente o assunto de hoje. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais, é só entrar no nosso site e a gente tem um e-book exclusivo sobre esse assunto que fala sobre a experiência do cliente, que é o segredo das lojas que vendem mais. Bom, mas o assunto de hoje é vitrine. São os 3 pilares de uma vitrine de sucesso. Um método que a gente criou para montar, para que você tenha uma vitrine de sucesso de verdade. Por isso agora me acompanha nessa videoaula, onde eu vou estar no cantinho da tela explicando para você os 3 pilares de uma vitrine de sucesso. Espero que você goste do conteúdo e que com certeza ele traga muitos resultados positivos para a sua loja. Até mais! Então tá, agora a gente vai começar a nossa palestra, os 3 pilares da vitrine de sucesso. Eu tô aqui no cantinho, mas eu quero te contar todo esse universo da vitrine de sucesso. Mas antes disso, eu quero que você pense nos 8 erros mais comuns de serem encontrados numa vitrine. Será que talvez você faça algum deles? O primeiro deles é excesso de produto. Aquela overdose de informação, a gente não consegue destacar nada e o pobre do cliente acaba passando na vitrine e não conseguindo entender nada. São muitas informações e acaba que a gente passa desapercebido, que é uma coisa muito ruim. O segundo erro é não valorizar o produto. Colocar o produto de qualquer jeito no manequim, sem valorizar os volumes, ou, por exemplo, assim, quando tem um bordado diferente na roupa, ou até um produto, por exemplo, uma xícara que tem uma alça diferente. A gente tem que valorizar isso na vitrine, porque afinal de contas é ela que atrai o cliente para dentro da loja. O terceiro é não combinar as cores e as estampas. Não dá para pensar que a vitrine é um único manequim por vez. Não, ela é o todo. Como é que a gente combina as cores? Como é que a gente combina as estampas? Não dá para ter, de novo, uma overdose de todas as estampas na vitrine. Tem que cuidar muito isso. O quarto é luz queimada. Esse cuidado a gente precisa ter com muita frequência, porque assim, se a gente não cuida nem da nossa luz, como é que a gente está cuidando do produto? E logo a luz, que é aquela que dá o toque final, que valoriza o produto, que dá brilho, que faz com que a pessoa perceba toda a beleza do que a gente tem para expor na vitrine, não pode ter luz queimada na vitrine. O quinto é não explorar as faixas de preço. As faixas de preço é, por exemplo, assim, tem um produto um pouco mais barato, um médio valor e um valor mais caro. Nessa época do ano, por exemplo, Natal, às vezes a gente tem que comprar um produto mais barato para o amigo secreto ou compra um produto e compra talvez um produto mais caro para nós mesmos. Então, mostrar toda essa opção, mostrar qual que é o nosso ticket médio para o nosso cliente na vitrine é uma estratégia muito importante e é um erro que às vezes acontece. O sexto erro é não trocar a vitrine com frequência. Ou seja, às vezes a gente tem a vitrine perto de uma área de escritórios, por exemplo. As pessoas que passam em frente à vitrine são sempre as mesmas. E se o produto está sempre igual, quer dizer que a loja não tem novidade. E eu aposto que não é isso que acontece. Sempre tem novidade para mostrar e para colocar na vitrine. Então, tenham atenção nisso. O sétimo erro é a ausência de uma ocasião.
Da mesma forma que a gente tem que cuidar com as cores, as estampas, a gente não pode colocar num manequim, por exemplo, um vestido de gala e no outro lado um biquíni. Fica meio estranho, a gente nunca vai sair assim, uma amiga de gala e uma amiga de biquíni, só se estiver indo para uma festa fantasia, né? Então, assim, sempre cuidar com a ocasião. Por exemplo, roupas de trabalho, roupas de final de semana, são opções que a gente pode trazer num conjunto para a vitrine. E o último erro é produto indisponível. A gente não pode deixar na vitrine um produto que não tem em grandes quantidades, onde a gente possa realmente efetivar a venda. Porque, afinal de contas, é a vitrine que consegue atrair o cliente para dentro da loja e fazer com que ele compre. E agora, como é que a gente pensa? Porque eu trouxe vários problemas para você. Talvez você tenha até se identificado com um, com o outro, porque eu sei, são vários outros problemas. Existe cuidar de estoque, fazer a compra dos produtos, cuidar da exposição, cuidar do atendimento, receber o cliente dentro da loja, enfim. Tem várias coisas e às vezes a gente acaba esquecendo da vitrine. Mas eu quero que vocês pensem numa coisa. As grandes marcas, elas estão sempre se preocupando com isso, porque isso é algo muito importante. Trazer o cliente para dentro da loja é com certeza um diferencial que a gente sempre deve estar buscando. Então, eu quero que você pense que é possível sim a gente pensar como as grandes marcas e fazer diferente na hora de montar a vitrine. E é isso que eu quero te ajudar agora. Então, antes de tudo, eu quero te mostrar qual que é a importância da vitrine, porque realmente vale a pena se preocupar com ela. A gente, na verdade, é 83% visual. E a vitrine nada mais é do que um elemento visual para a loja, certo? Bom, e ela ajuda com certeza na decisão de compra. Além disso, 60 a 70% é que uma vitrine bem iluminada, bem composta e bacana pode transformar as vendas. Além disso, quer mais uma informação? 80%, até 80% é que uma vitrine pode aumentar as suas vendas. Então não é à toa que as grandes marcas se preocupam e que a gente também pode e deve se preocupar com a vitrine, certo? Bom, então agora eu quero que você pense que ela é o primeiro ponto de contato entre a marca e o cliente. Então, se você não é conhecido por uma pessoa, é a partir da vitrine que ela vai te conhecer. Além disso, ela é o cartão de visitas da loja. É naquele pequeno espaço que a gente vai mostrar o que a gente tem para oferecer para o cliente. E com certeza tem muita coisa boa. Ela tem importância estratégica, sabe por quê? Porque ela é uma forma de a gente se diferenciar da concorrência. É como a gente pode investir na vitrine, ter resultado e se diferenciar dos outros. Ela é uma ferramenta de comunicação. Afinal de contas, a vitrine fala sem falar. Ela conta o que a gente quer, a história que a gente está passando através da nossa coleção, através do que está exposto na vitrine. Então, com certeza, ela é uma ferramenta de comunicação. Ela é o melhor custo-benefício. Sabe por quê? Na hora da gente comprar alguma coisa, não. Fazer um investimento de publicidade, por exemplo. A gente precisa contratar fotógrafo, modelo, maquiagem, saber a locação e atrás de uma demanda gigante. E a vitrine, se ela não está funcionando, a gente simplesmente vai lá e troca os produtos. Renova, se ela não deu certo de novo, a gente vai lá e renova ela de novo e com certeza uma hora a gente vai acertar a mão e o cliente vai entrar para dentro da loja. Então é um custo-benefício rápido, porque é baixo, e super rápido, porque eu vou lá e mudo. Eu mesma posso fazer. Bom, e além disso, ela tem apenas 3 segundos. Em 3 segundos a gente percebe tudo. A gente sabe qual que é o ticket médio, o que aquela loja vende, qual que é o diferencial. Então, ter produtos que sejam o nosso diferencial na vitrine, com certeza, é uma estratégia muito boa. Mas como é que surgiram as vitrines? Elas não surgiram na semana passada. Com certeza faz um bom tempo que as pessoas pensam na vitrine como um espaço importante. Mas ela nunca foi igual. Por isso eu quero contar um pouco de história para você. É assim, exatamente como você está vendo aqui agora. Um açougue ou qualquer outra loja precisava expor os produtos na rua para avisar que a loja estava aberta, que o cliente poderia entrar e comprar o produto que desejasse. Não muito interessante, né? Imagina o cheiro disso, não era muito legal. Mas isso acontecia porque a tecnologia não conseguia produzir
por exemplo, grandes planos de vidro. A gente não conseguia ter a vitrine como a gente tem hoje. Por isso, a partir dos anos 40, a gente começa a ter vitrine como a gente vê hoje. E além disso, também teve uma outra evolução que talvez a gente não saiba, mas a Le Bon Marché, que é uma loja de departamento que existe até hoje em Paris, foi a primeira a colocar iluminação na vitrine. Já pensou nisso? Iluminação na vitrine, porque as pessoas, por exemplo, saíam do teatro, passavam em frente à loja e a loja estava fechada, não precisava de iluminação. E eles realmente inovaram nesse momento e trouxeram a luz para a vitrine para qualquer momento. A exposição acontecia em qualquer momento. Bom, mas quais são os 3 pilares da vitrine de sucesso? A Vitrine Perfeita criou esse método para que tudo fosse mais simples e descomplicado, que montar a vitrine fosse uma atividade bacana e que ela realmente trouxesse resultado. Por isso eu quero apresentar para você os 3 pilares da vitrine de sucesso. Quais são eles? Estrutura, exposição de produto e comunicação. A junção desses 3 transforma uma vitrine de sucesso. Bom, eu vou começar com a estrutura. E o que seria a estrutura? É o esqueleto da vitrine, é aquela parte que dá a base para a gente criar toda a nossa história. E como é que ela funciona? Bom, são vários tipos de vitrine. O primeiro tipo é a vitrine em bloco, que são 2 planos de vidro, um do lado do outro, só uma entrada onde a gente tem só a vitrine onde a gente tem o acesso aqui, que é uma forma da gente expor, é uma estrutura que a gente encontra com bastante frequência. A vitrine aberta, que é bastante encontrada no shopping center, porque não precisa do plano de vidro para proteger de qualquer chuva, enfim, não é nem na rua. A de esquina, que são as lojas que são na esquina, que podem ser na rua, podem ser no shopping. A de projeção, onde o acesso é recuado, então a gente consegue usar essas laterais para fazer exposição de produto. Aí janela, que normalmente é utilizada para lojas de joia, elementos menores, porque é um pequeno quadradinho, assim, porque são produtos menores, com maior valor agregado. E por último, a vitrine cenário, que ela é um bloco isolado, ela não tem relação com a loja e a gente consegue contar toda uma história naquele espaço. A partir disso, qual que é a estrutura necessária para ter uma vitrine? Bom, eu vou mostrar para você. Primeiro, a gente tem o tablado, que é sempre ter um degrau, um diferencial da parte da vitrine com a parte da loja. O fechamento, que ele pode ser uma estrutura fechada, que é mais fixa, digamos assim, ou a gente pode ter fechamentos através de planos, através de elementos que estão suspensos. O acesso, caso seja fechada a loja, e a parte de cima, que aqui a gente tem uma grelha. Mas a gente pode usar inúmeras opções que a gente prende no teto, como ganchos ou qualquer outra estrutura onde a gente possa ter versatilidade. Não podemos esquecer da iluminação, afinal de contas, ela é o que faz o diferencial na vitrine, e as tomadas, que devem ficar sempre perto do plano de vidro para o cliente, quando está olhando a nossa vitrine, não ver e não perceber que existe esse ponto de iluminação. Além disso, o produto, né? Ele precisa estar sempre exposto e fazendo todo o charme da vitrine. E os manequins, que foi o nosso último elemento aqui na estrutura necessária. Eles são os embaixadores da loja. E será que eles foram sempre iguais? Não. Olha só que maravilha. Todos em cera, eles pesavam 100 quilos antigamente, derretiam no verão, trincavam no inverno. Então, se a gente reclama hoje que é difícil mexer no manequim, imagina nessa época, né? Graças a Deus, assim como a mulher, o homem, todos nós evoluímos, o manequim também evoluiu para várias opções. Existem vários elementos que formam. A gente pode ter ele de plástico, pode ter ele de polipropileno, pode ter ele de madeira. Existem várias opções no mercado e você deve escolher a que mais represente a sua marca, porque afinal de contas, o manequim com certeza é o embaixador da marca. Que mais? O varejo está no detalhe, então não adianta a gente deixar o manequim meio judiado, com lasca. O cliente percebe esse tipo de cuidado. Ele pode não falar, mas ele com certeza percebe esse cuidado e o varejo está nos detalhes, então não esqueça disso. O segundo pilar da vitrine de sucesso é a exposição de produto. É aqui que você vai fazer diferente sem gastar praticamente nada.
Inclusive, não é gastar na vitrine, é investir nela. Então, melhorar a exposição de produto, valorizar o que a gente quer trazer, fazer com que o cliente realmente olhe. Então, eu vou mostrar para você agora a composição de cenário. Como é que a gente começa a pensar numa composição para o cenário da nossa vitrine? Existem dois elementos fundamentais. O campo de visão, que é onde o cliente realmente vai olhar para a vitrine e é onde o produto deve estar muito bem exposto. E o ponto focal. Qual que é o elemento que eu realmente desejo destacar? O que eu quero que o meu cliente atraia o olhar assim e pense, nossa, isso é muito bacana. Normalmente isso pode, uma dica é fazer cores diferentes de um determinado produto, ou deixar ele um pouco mais alto. São ideias de onde a gente pode criar um ponto focal na vitrine. Então, vamos analisar essa vitrine aqui. O elemento cinza é o ponto focal, ele está um pouco mais alto, ele é o diferencial. E a partir disso, como é que é o campo de visão? Aqui a gente tem 100% da atenção do nosso cliente. Então, o produto tem que estar muito bem exposto. Aqui 50%, então a gente tem esse movimento da cabeça, né, do olhar. 30% no chão. Então, sempre cuidar para jamais colocar produto no chão. Afinal de contas, nem em casa a gente deixa nosso produto. Só se a roupa tá suja, por exemplo, aí a gente larga no chão porque realmente precisa lavar. Mas produto que fica no chão, ele acaba ficando desvalorizado e não vale a pena. E 10% a parte mais aérea, que é realmente mais utilizada para ambientação, para cenário, nesse sentido. Então, percebam aonde o cliente realmente vai olhar para a sua vitrine. Além disso, existem vários tipos de exposição. A exposição figurativa, onde eu conto uma história, então as bolsas elas estão no meio de flores, como se elas se misturassem. Essas flores elas chamam a atenção por ser um material diferente, é um papel super decorado, lindo e que pode ser utilizado de formas diferentes inúmeras vezes. E uma exposição expositiva mesmo, a exposição de um produto onde a gente tem várias alturas, os displays estão realmente embalados, eles chamam a atenção também por causa disso, mas não existe uma história junto, é simplesmente uma exposição. Então, quais são as três principais técnicas para a exposição de produto? Eu quero mostrar para você. Então, as técnicas são, primeiro, a simetria, que pode ser espelhada ou variável. A assimetria, que é triângulo em planta, triângulo em altura e ruptura. E a repetição, que pode ser simples, em conjunto ou alternada. Então, essas aqui são as três principais técnicas com suas variações internas, né? E são várias opções onde a gente só muda a posição do manequim e com certeza já renova a vitrine. Então, e além disso, a gente também tem que pensar no equilíbrio. Existe sempre um equilíbrio visual, que não precisa ser um equilíbrio exatamente os mesmos elementos, cada um de um lado. Não, eu posso ter um certo volume de um lado, um certo volume de outro, e isso fica bonito. Não adianta colocar tudo para um lado ou tudo para o outro. Tem que criar uma certa harmonia no todo da vitrine, porque é todo esse espaço que é visto pelo cliente. Então, aqui a gente tem sempre uma vitrine, ela tem um eixo central e é onde a gente começa a organizar a vitrine para ter um equilíbrio visual. O uso das cores, eu já tinha comentado, inclusive, como um erro que as pessoas precisam cuidar. É muito importante saber usar as cores. Por quê? A gente é visual, que nem eu comentei para você, a gente é 83% visual, então a gente precisa usar esse sentido a nosso favor, afinal de contas é a vitrine que é extremamente visual. E a cor é responsável por 60% da aceitação ou da rejeição de um produto. Então é sempre muito importante saber quais são as cores que estão sendo utilizadas, quais são as cores que as pessoas buscam. Inclusive a gente tem no nosso site um material gratuito que pode ser baixado com as cores de cada uma das estações. Vale a pena dar uma conferida. Mas e como é que elas se relacionam, né? Existe uma forma de a gente combinar as cores? Existe sim. Existe a roda das cores. A roda das cores talvez você já tenha visto no colégio, eu lembro de ter visto assim por cima, mas a gente aprendeu que existem as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias.
A combinação dessas cores realmente é uma forma de encantar na vitrine, fazer novas combinações. Por exemplo, o amarelo combina com o roxo, porque elas são cores opostas. Ou combinar o amarelo alaranjado e o laranja são cores análogas. E numa vitrine isso fica muito interessante de ser mostrado. Então aqui, e o uso e as cores são elementos que a gente primeiro vê. Então, é a primeira informação que a gente percebe numa vitrine. Então, primeiro, por exemplo, a gente vê cores brancas. Aí depois a gente vê camisetas brancas, ora com manga curta, ora com manga comprida. Então a gente percebe a forma. E depois as texturas. Então, camisetas brancas de manga curta de algodão e camisetas brancas de manga comprida de lã. Então é essa sequência que o cliente percebe e é bom ter essa mistura na vitrine. E como é que é a iluminação? Com certeza ela é o que dá o toque final, o toque especial na vitrine e que com certeza faz um diferencial. Então jamais tenha uma luz queimada na vitrine. Por quê? A iluminação é 50% do sucesso de uma vitrine. Inclusive ela ajuda a diminuir o reflexo do sol, que é um dos nossos maiores inimigos de quem tem loja na rua, por exemplo. E quem é que começou com essa história de usar a luz? O supermercado. O supermercado ele usa a luz mais esverdeada na área dos legumes, nos vegetais, ou mais quente, mais amarelada para a área dos pães, para a gente ter aquela vontade de levar o produto para casa. E isso traz a satisfação do consumidor com certeza. Além disso, com o avanço da tecnologia, é muito bom a gente poder usar disso como um benefício. Então, aqui a gente está vendo a vela, que foi o primeiro tipo de luz, mas a gente tem o LED hoje, que sim é um investimento que vale a pena para ter economia para a loja e que com certeza traz resultado. E a iluminação é uma importante ferramenta que a gente deve utilizar na nossa vitrine. Com certeza ela valoriza o que a gente expõe nesse espaço. E o último pilar, o terceiro pilar da vitrine de sucesso é a comunicação. Como é que eu me comunico com o meu cliente? Qual é a história que eu quero contar? O que é a comunicação? É a percepção. Percepção de como é que, por exemplo, dois pontos se relacionam. O que um está falando para o outro, o que um percebe do outro. Isso é a comunicação e a percepção de uma mensagem. Então, essa mensagem pode ser uma história que eu estou querendo contar, ou a curadoria de produtos que eu fiz para montar uma ocasião na minha vitrine, ou até comunicar o preço. Inclusive, eu tenho uma dica para te dar. Como é que a gente lê a vitrine? Essa é a dica. Tá vendo a faixa vermelha? É assim que a gente lê qualquer informação, inclusive a vitrine. Do lado esquerdo em cima para o lado direito embaixo. No meio está o produto, que é claro, o que a gente mais quer mostrar para o cliente. Mas olha onde é que está o preço. Do lado esquerdo embaixo. Essa é uma informação que ela precisa estar na vitrine, mas ela não é o centro das atenções. Por isso ela fica ali no cantinho, onde ela não vai chamar tanto a atenção. Essa é uma dica que você pode usar na sua vitrine. Mas eu quero contar a história, então eu vou falar sobre storytelling. O que quer dizer essa palavra em inglês? Story é história, telling é contar uma história. E nada melhor do que contar a história, envolver o cliente para a gente poder vender mais. E uma história conecta até 8 partes do cérebro. A partir do momento que eu só conto um fato, talvez eu desperte assim uma ou duas áreas do cérebro. Mas a partir do momento que eu envolvo o cliente, eu com certeza aciono mais áreas do cérebro, ou seja, eu tenho mais a atenção dessa pessoa. E a partir disso, a gente tem uma ferramenta fantástica para ser utilizada na nossa vitrine. E isso não é uma ferramenta só para vitrine, a publicidade e o marketing com certeza fazem uso dessa estratégia, porque afinal de contas vão pensar, na época do Natal, por exemplo, todo mundo tem uma história para contar, envolve o cliente e, claro, tem a marca por trás. Por exemplo, o Boticário, que sempre conta uma história nas grandes datas do varejo, ali, do calendário do varejo. Então, é uma ferramenta, sim, muito utilizada e a gente pode trazer ela para a vitrine. E a gente a gente tem 20 vezes mais chance de ser lembrado através de uma história. Então, a partir do momento que eu conto uma história, eu chamo a atenção de uma pessoa que vai contar, nossa, olha aquela vitrine, ela contou essa história, eu me identifiquei com essa pessoa, ou na verdade com essa loja, vai lá, olha,
conhece, então você acaba ganhando destaque da sua concorrência, ganha destaque para o seu cliente para ser lembrado de verdade. E a gente consegue transportar a pessoa para outras realidades. Ou seja, a pessoa consegue se identificar com a história que a gente está contando. Por exemplo, passar na frente de uma vitrine e ter um destino sendo mostrado. Sei lá, Nova York, por exemplo. Um destino que é sempre um sonho de muitas pessoas. Ah, então a pessoa se conecta, ela quer estar, ela se identifica com aquilo que a gente está contando na vitrine. E a gente estreita as relações com o nosso cliente. A gente se conecta com ele e mostra que não, a minha vitrine, a minha loja, ela pode te transportar para essa realidade. E eu crio uma emoção, eu faço uma ação. Então, a partir do momento que a pessoa está emocionada, ela acaba gerando uma ação. Então, quem é que nunca comprou por impulso, por exemplo? Tá ali encantado, adorou a vitrine, gostou do produto que está exposto, entrou e acabou comprando o produto. Então, com certeza, contar a história é muito interessante. E aqui até eu tenho um bom exemplo, que é um supermercado de Paris, que usou aquele filme Bastardos Inglórios com o Brad Pitt, e eles usaram exatamente isso. Vocês estão vendo essas frutas, esses legumes meio estranhos, né? A maçã grotesca, a batata ridícula, a cenoura feia, a berinjela desfigurada. O que eles queriam fazer? Eles não queriam mais desperdiçar esses produtos porque eles não eram levados para o supermercado, porque eles não eram visualmente bonitos, mas desperdício numa época onde as pessoas estão precisando se alimentar não é uma coisa interessante. Então eles criaram essa história por trás e acabaram vendendo todos esses produtos. Então eles saíram muito antes dos que os legumes e as verduras bonitas os bonitos acabaram ficando e os feios, porque a gente tinha uma história por trás, acabaram sendo todos vendidos. Então, como a gente pode envolver o cliente e fazer ele realmente tocar o coração dele e fazer com que ele se identifique ou queira participar dessa história? Bom, qual que é a época então que mais tem histórias? Com certeza o Natal. É uma época cheia de tradição, de símbolos e com certeza a Vitrine Perfeita inclusive pensou muito nisso, porque a gente queria como a gente pode levar várias histórias para a vitrine? Por isso a gente trouxe, inclusive, o Natal fora da caixa. A gente começou a pensar, mas como é que a gente monta o Natal em casa? A gente pega a caixa de Natal, vai tirando todos os elementos, distribui ele em casa, mais ou menos no mesmo lugar, ou talvez em lugar diferente, mas é sempre a mesma coisa. E a gente pensou, talvez as lojas fazem mais ou menos isso, porque não vai sempre ficar investindo, mas então, como é que a gente podia fazer um Natal diferente, um Natal que fosse realmente fora da caixa, para se diferenciar da concorrência e para saber as histórias dos elementos? Por isso a gente pesquisou a história de 12 principais símbolos do Natal, querendo entender por que da meia, do Papai Noel, da árvore de Natal e trazer esses elementos de uma forma diferente, para você montar uma vitrine que seja um Natal e tenha realmente um Natal fora da caixa. Então eu convido vocês a darem uma olhada, inclusive esse é o material que a gente está lançando essa semana junto com o congresso e eu espero que você goste muito, porque foi um material que a gente pesquisou bastante e está muito interessante porque é uma forma de contar a história para o seu cliente, inclusive fazer ele relembrar algumas tradições que ele às vezes acaba fazendo no automático. Bom, a gente é da Vitrine Perfeita, é um canal que quer realmente ensinar a descomplicar como montar uma vitrine, descomplicar o varejo e fazer com que ele seja um espaço cada vez melhor. A gente está muito feliz de estar participando aqui. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês que além do Natal fora da caixa, a gente tem o Vitrine de Sucesso, que a gente fala muito mais sobre esse método que a gente inventou, nos 3 pilares de uma vitrine de sucesso, onde você aprende, a gente aqui não pode falar muito, né? Uma palestra de pouco tempo, mas lá a gente consegue aprofundar e mostrar para você todas as oportunidades para ter uma vitrine de sucesso. E além disso, estando nesse universo online, a gente pensou no VM Express. Como você pode tirar fotos dos seus produtos e postar nas redes sociais, porque afinal de contas a rede social hoje nada mais é do que uma vitrine online. Então, como é que eu posso postar o meu produto, valorizar ele na rede social? Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado nesse curto espaço de tempo, a gente possa ter ajudado você a ter algumas ideias e ações para dentro da sua loja. E eu espero que a gente continue esse nosso contato através das nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Vocês podem nos encontrar com @vperfeita e também no nosso site, onde a gente tem o nosso blog, que a gente está sempre postando novidade. E vai ser um prazer começar esse contato ou continuar esse contato com você. Espero que você tenha gostado e até o próximo.